Já aconteceu de você acessar um site cheio de informação, você quanto mais procurava por aquilo que tu precisava, mais tu se perdia? Isso acontece mesmo. Em sites que não foram bem organizados ou bem planejados. E é por isso que existe essa disciplina. É por isso que existe essa temática no desenvolvimento de sistemas, que é a arquitetura da informação. Então, nessa aula eu vou apresentar para vocês esse conceito e vou mostrar alguns exemplos práticos e maneiras, possibilidades e técnicas que a gente vai fazer, que a gente vai utilizar no desenvolvimento das nossas páginas, principalmente no momento na qual a gente está projetando e planejando o nosso website, para que as informações fiquem bem organizadas e de fácil acesso. Então, nessa aula, a gente vai abordar o seguinte conteúdo. A gente vai ver primeiro o que é essa tal de arquitetura da informação. A gente vai ver quais são os elementos fundamentais da arquitetura da informação. Basicamente, eu dividi aqueles em 3, mas poderiam ser 4 também. Então, ali tem mapa de conteúdo, esse vai ser o primeiro que a gente vai ver. Hierarquia das informações. Então, isso também é algo bem interessante e acho que já dá para vocês imaginarem como é que a gente vai organizar as informações. Uma das maneiras seria por meio de hierarquias. E taxonomia e categorização. Essas duas podem ser vistas juntas ou separadas. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aqui no cantinho embaixo do vídeo eu deixei uma informação que é muito importante. Acho que não só para quando a gente for desenvolver um website, mas para tudo na nossa vida. Organização é tudo. Então, se a gente tiver as nossas informações organizadas, mais facilmente a gente vai se encontrar. Então, por que não fazer isso em um website? Então, vamos lá. O que é arquitetura da informação? Aqui eu trouxe 2 definições bem sucintas que acho que abrange todo esse termo. A arquitetura da informação é a disciplina que se preocupa em organizar, estruturar e rotular as informações de uma forma clara e intuitiva, que permita facilitar a busca, a navegação e a busca em produtos digitais, como sites, aplicativos, um e-book, enfim. Então vamos pensar assim, se eu quero facilitar uma busca de um objeto meu, então tenho o meu laptop, se eu guardar ele sempre no mesmo lugar, quando eu precisar, facilmente eu vou encontrar, porque eu já sei onde ele está. Agora, se eu deixo as minhas coisas jogadas, ou bagunçada, ou numa gaveta cheia de outras coisas, quando eu precisar daquele objeto, vai ficar um pouco mais difícil de encontrar. A mesma coisa com a informação. Então, se eu arquitetar, se eu rotular os meus elementos, se eu estruturar e se eu organizar, isso vai me facilitar muito que navegar, chegar a ter esse objeto e vai me facilitar também encontrar, ou seja, a busca. Então, essa primeira definição ela é muito interessante, ela já fala quase tudo que a gente vai ver daqui para frente. Então, a gente vai ver, sim, algumas estratégias para rotular, estruturar e organizar. Então, vocês vão ver que o mapa de um site, por exemplo, ele tem muito a ver com isso tudo que a gente falou até agora. A outra definição, ela diz o seguinte: envolver a criação de mapas de conteúdo, hierarquias de informações, taxonomias e categorizações, que são aqueles 4 temas que a gente viu anteriormente, que são os que a gente vai tratar ao longo dessa aula, para que os usuários possam encontrar o que procuram de maneira fácil e eficiente. Então, eu já devo ter falado para vocês em alguma aula que hoje, quando alguém busca a gente no Google, ou busca um site no Google, ele traz milhares de opções. Beleza. Vamos supor que o teu é o primeiro, ele vai lá e entra. Só que se ele não encontrar o que ele está precisando rápido, ele vai sair, vai para o outro colocado ali na busca, ele vai procurar o segundo colocado na busca. Então, entrou no seu site, demorou algum tempinho. Existem estudos que diz que a média que as pessoas param para tentar encontrar uma informação é de 3 a 5 segundos. Então, se ele entrou no seu site ali e já viu que está meio bagunçado ou que parece que não tem aquela informação que ele quer, ele vai sair e vai entrar no segundo item. Se ele entrar nesse segundo e não tiver, ele vai para o terceiro da lista e assim por diante. Porque, como eu disse, o Google ele traz e apresenta ali para a gente uma infinidade de outros resultados. Então, a ideia aqui é fazer o quê? Organizar, estruturar. Isso tem até mesmo um pouco a ver com a estética. O seu site vai ficar mais bonito, organizado, e vai facilitar também a busca. Então, vai fazer com que ele encontre as informações de uma maneira mais rápida. Bom, então, dando continuidade aqui, eu vou apresentar agora alguns objetivos que a gente tende a alcançar quando a gente trabalha com a arquitetura da informação. O primeiro é organizar as informações, meio que óbvio, Mas a ideia aqui é o quê? Criar uma estrutura de informação clara e organizada
para que os usuários possam encontrar o que precisam de forma rápida e eficiente. Já falei um monte sobre isso, né? Não preciso nem repetir. Facilitar a navegação, outra coisa que eu já tinha tocado anteriormente, né? Criar um sistema de navegação intuitivo que ajude os usuários a se movimentar pelo site ou aplicação de forma fácil e eficiente. É interessante que a navegação aqui, ela tem duas coisas interessantes, né? Um menu bem colocado, eu vou clicar e já vou chegar rapidamente onde eu gostaria. Mas nem sempre é assim, às vezes a gente tem que passar por todo um passo a passo até chegar onde a gente queria. E a gente não quer que o usuário saia dessa trilha em momento nenhum, então essa navegação tem que ser bem interessante e eficiente. Melhorar a busca, outra coisa que eu também já falei, né? Desenvolver um sistema de busca que ajude os usuários a encontrar as informações relevantes com rapidez. Acho que nem preciso comentar mais sobre isso. Facilitar a compreensão. Tornar o conteúdo fácil de entender e apresentar as informações de maneira clara e organizada. Isso eu não falei de maneira explícita, mas faz todo o sentido, né? Quando a gente tem algo organizado, aquilo além de ficar mais apresentável, mais bonito, mais estético, faz com que as pessoas consigam entender melhor. Se eu preparar um slide aqui todo bagunçado, com informações todas jogadas, talvez a absorção desse conteúdo por vocês vai ficar um pouco mais difícil, vai ficar um pouco mais complicada. A ideia de ter o site bem arquitetado é também facilitar a compreensão. Provavelmente alguém está indo lá para conhecer o seu negócio, para aprender algo, enfim. E quanto mais organizado ele tiver, melhor vai ser a compreensão, mais fácil vai ser a compreensão. E maximizar a usabilidade. Então, em uma outra aula, a gente vai ver conceitos de acessibilidade e usabilidade. Mas nesse caso aqui, a gente garante com que alguém, né, o usuário, aquela pessoa que esteja acessando o nosso site, nosso produto digital, para que ele consiga usar. Já pensou você entrar no site e não conseguir usar? Na maioria das vezes não é nem porque ele é difícil, é complexo, é porque as coisas estão bagunçadas, as informações não estão organizadas. Então, a gente precisa, né? Quando a gente trabalha com a arquitetura da informação, o que a gente garante no nosso site? Organizar as informações, facilitar a navegação, melhorar a busca, facilitar a compreensão e maximizar a usabilidade. Então, se a gente aplicar esses conceitos nos próximos projetos, nos sites que a gente vai desenvolver no futuro, com certeza a gente vai conseguir fazer com que a pessoa acesse o nosso site e permaneça lá. E não só permaneça procurando, né, mas sim também encontrando. E que se ela sair de lá satisfeito, provavelmente ela vai indicar para outras pessoas e a gente consegue atingir o nosso objetivo. Bom, agora o que a gente vai falar, né? A gente vai tratar dos elementos. Beleza, e como é que eu trabalho com a arquitetura da informação para que eu atinja esses objetivos? Então aqui a gente tem 4 elementos. Eu vou passar agora por cada um deles. E vocês vão ver que eles se complementam, né? Eles têm muito a ver um com o outro. Inclusive, um deles vai poder ser trabalhado em conjunto com o outro. Então a gente vai falar agora na sequência sobre mapa de conteúdo, hierarquia de informação, taxonomias e categorização. O primeiro é mapa de conteúdo. E em um website a gente conhece isso muito como mapa de site. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês já perceberam. Eu até trouxe uns exemplos aqui, vou mostrar para você daqui a pouco. Sabe quando tu acessa um site, rola, chega lá no fim, parece que tem um novo menu? Na verdade, aquela é uma maneira de te apresentar novamente todo o conteúdo do site, mas agora de uma maneira mais organizada, mais estruturada, simplificada. Então, se tu não conseguiu acessar ou encontrar informação até aquele momento, ele vai te dar uma outra oportunidade e arquitetado, organizado, né? Apresentado de uma maneira mais interessante. Bom, mas vamos lá. Então, os mapas de sites ou mapa de conteúdo, pode ser que eu faça isso não em um outro meio que não seja um website, são diagramas que representam a estrutura de um site ou aplicativo, mostrando como as páginas e seções estão organizadas e relacionadas entre si. Então, vocês vão ver daqui a pouco, mas basicamente é como se a gente desenhasse, sei lá, home. Dentro da home tem quais outras páginas? Dentro dessa página tem quais outras páginas? E assim por diante. Elas servem como uma espécie de mapa que ajuda os usuários a entender a estrutura geral do site e a localizar facilmente o conteúdo que estão procurando. Então, quando tu olha um mapa, né, tu já sabe ali onde é e por onde tu tem que passar. Os mapas de site geralmente incluem uma visão geral da hierarquia das páginas. A gente vai falar de hierarquia no próximo ponto. Indicando as páginas
principais e as subpáginas. Então, esse exemplo que eu dei aqui para vocês agora de home, lembra? Né? Então, é muito parecido com isso que eu acabei de falar. E elas podem ser acompanhadas por rótulos. Então, a gente coloca ali um rótulo para quê? Para identificar algo, né? A gente coloca um rótulo numa garrafa para quê? Identificar o líquido que está dentro. Aqui é a mesma coisa. E esses rótulos descrevem o conteúdo de cada página. Então, o mapa de conteúdo ou mapa de site, ele é uma estratégia muito utilizada. Só que assim, o mapa de conteúdo, vamos pensar que a gente já fez todo um processo e com os passos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, como a hierarquia, por exemplo, e estudando esses outros elementos que a gente vai ver agora de agora para frente, a gente consegue com isso montar um mapa de site. Para quem não está lembrando, não se associou ainda a nenhum mapa de site, eu vou mostrar 2 sites aqui para vocês. O primeiro é um site que eu gosto muito de usar, que é o da W3 Schools. Esse aqui é um site bem completo, acho que todo mundo que quer aprender alguma linguagem ou tecnologia para web tem que dar uma olhada. Eu trouxe ele porque ele tem muito conteúdo, tem muita informação, só que isso aqui é interessante, né? Em sites com pouca informação, quanto menos coisas você tem, menos você se bagunça, vamos pensar assim. Vamos supor que você tem poucas roupas. É difícil o seu armário ficar bagunçado. Agora, quando tem muita roupa, pode ser que ele se bagunce mais fácil, certo? Então, esse aqui é um site que ele tem muita informação e mesmo assim ele está tudo muito bem arquitetado, ele está tudo muito bem organizado. Então, aqui a gente tem os tutoriais, os exercícios, certificados. Aqui ele traz novamente aqui todas as linguagens, tem uma barra de busca, mas não é isso ainda que eu quero falar para vocês, não é isso ainda que eu quero mostrar. Vamos supor que vocês vieram, começaram a olhar o site. Então, aqui ele está falando das principais linguagens, aqui tem mais uma pancada de linguagens. E beleza, fui, rolei o site, vi tudo que eu tinha para ver. Vamos supor, né? O que eu adquiri com essa olhada, né? Toda essa verificação que eu fiz no site até agora. Eu vi meio que tudo que tem no site. Pode ser que eu ainda não encontrei, ou pode ser que agora eu saiba tudo que tem e, sei lá, vamos supor que de tudo isso que eu olhei eu quero aprender Python, ou eu quero aprender alguma coisa específica. Eu tenho que voltar lá em cima, eu tenho que encontrar esse termo de novo. Não, eles usam uma estratégia legal que é manter o menu fixo aqui em cima, mas caso isso não aconteça no seu site e eu cheguei lá no final, cheguei lá no final, vou ter que voltar até lá em cima para novamente, né, localizar ali onde está o tutorial de Python. Não, facilmente eu consigo ver aqui, ó, Top Tutorials e Python Tutorial. Tá vendo para que serviu aqui no caso o mapa de site? 2 coisas, né? Eu consegui olhar todo o site, naveguei, vi tudo que esse site me apresenta. Escolhi por uma das opções. Eu vou ter que encontrar essa opção de novo? Não, ela já está aqui. Ele me dá um novo menu. E é um menu diferente do menu que tem aqui em cima, tá vendo? É um menu aberto, com todas as opções. Ele é mostrado de uma maneira mais fácil, mais explícita. Então, se eu não encontrei a informação, agora eu vou encontrar. E se eu decidir por alguma informação, eu não preciso ir lá, buscar, procurar, encontrar lá novamente. Facilmente eu encontro aqui embaixo. E tá vendo que aqui, né, esse não é um mapa de site muito elaborado. Basicamente ele tem 4 categorias e em cada uma dessas categorias ele colocou as temáticas, né, referentes àquela categoria. Então aqui a gente consegue ver rapidamente, né, que ele tem as categorias, 4 categorias, e essas categorias têm subcategorias, né? A gente acaba pensando um pouco aqui, ou associando isso também à questão de hierarquia. Vocês estão vendo que eu estou falando de mapa, falei de categoria, eu falei de hierarquia. Então, lembra que eu falei no começo da aula que alguns temas eles podem ser utilizados em conjunto com outros? Beleza, bom, antes da gente continuar falando desses outros, vou mostrar aqui um outro site para vocês. É um criador de site, também tem muito a ver com os temas, né, das nossas aulas e tal. Eu já utilizei, né, o Hostinger não para criar sites, mas para hospedar sites. Então é um site bem interessante, bem legal também. Mas enfim, então aqui, né, a gente tem um menu com poucas opções. Vamos supor que eu vim aqui, olhei todo o site. Vamos ver, vou passar rapidinho aqui para a gente já chegar lá no mapa de site.
Ó, no final aqui, né, ele coloca umas perguntas frequentes, bem interessante ter, né? Porque pensa, tu navegou ali e ainda não achou o que você precisava, ele tenta ali de uma maneira mais explícita mostrar também algumas respostas para perguntas frequentes. E logo no final, o que ele traz aqui pra gente? Um grande mapa de site. Eu trouxe esse site também porque ele tem muita informação e o mapa de site aqui no final é a cerejinha do bolo, né? Cheguei ao final do meu site, ainda não encontrei o que eu queria, pode ser que a informação que eu preciso está aqui. Vamos supor que eu queria criar um site, entrei nesse site porque ele é um criador de site, mas eu quero criar um site com IA. Será que eu vou encontrar aqui? Ó, pages com IA, tá vendo? Ó, criador de sites com IA. Então, eu poderia estar pesquisando isso em hospedagem, domínios, mas não, ó, ele está em ferramentas. Uma coisa muito importante também é que não adianta a gente fazer um mapa de site, deixar ele todo bonitinho, organizadinho aqui, só que a gente colocar também as informações no lugar errado, tá? Então, por exemplo, vou criar um site. Eu posso pensar em hospedagem e domínio, só que eu vou criar, antes. Para criar algo, eu preciso do quê? De uma ferramenta. Então, tá vendo aqui, ó, o criador de landing pages com IA, o criador de sites com IA, ele tá na categoria certa, beleza? Então, aqui são só 2 exemplos de mapa de site. Falando de mapa de site, eu acho que deu pra gente entender tudo que o mapa de site representa e eu já toquei também em outros 2 assuntos que a gente vai ver logo na sequência. Então, vamos voltar lá para os slides. Agora, o próximo item que a gente vai falar um pouquinho é sobre hierarquia da informação. Então, a maneira da gente organizar as informações de maneira hierárquica. Eu acho que todo mundo já viu algo criado em hierarquia. A gente tem a nossa árvore genealógica, né, que vem ali de um membro da família e vai levando todos os outros até você saber ali toda a sua árvore. Hierarquia é muito parecido com isso. Na verdade, a árvore genealógica, ela é uma hierarquia. Aqui do lado eu tenho um exemplinho, né, de uma hierarquia que fala sobre marketing digital. Então a gente tem marketing digital. O que tem dentro de marketing digital? A gente tem que pensar primeiro nas grandes áreas. Então aqui está SEO, marketing de conteúdo, entre outras coisas. Ah, beleza. E dentro de SEO a gente tem outras categorias e vai colocando SEO técnico, SEO para conteúdo, link building. Ah, beleza, mas o que tem dentro de SEO técnico? Então eu poderia ir ramificando ainda mais isso e organizando melhor isso. Certo? Bom, mas vamos dar uma olhadinha aqui nos termos, né, nas teorias que eu trouxe para complementar esse assunto. A hierarquização de informação é um processo de organização e estruturação de informações. A gente já falou de organização e estruturação. De acordo com a sua importância e relevância. Então, se a gente falar aqui de todos esses temas, todos eles me levam ao quê? Marketing digital. O marketing digital é o mais importante, é o que tem maior relevância aqui em todo esse tema. Então, por isso que ele é o primeiro. Depois dele, quais outros têm mais importância? Né? E assim a gente vai criando ali a nossa hierarquia. Geralmente isso é feito criando categorias e subcategorias. Eu já falei isso lá em mapa de site e a gente vai ver ainda mais coisas, mas hierarquia é uma maneira da gente categorizar coisas. Então a gente vai criando, né, categorias e subcategorias, onde as informações mais gerais estão no nível mais alto e as informações mais específicas elas vão indo para o nível mais baixo. Então pensa, a gente começa de um item mais principal, mais importante e vai indo para os próximos e vai ramificando isso. Isso ajuda a criar uma estrutura clara e organizada das informações e isso facilita a navegação e a busca no site aplicativo. O mapa de site também servia para isso. São 2 técnicas, são 2 elementos diferentes que levam para o mesmo fim. E além do mapa de conteúdo, da hierarquia da informação, igual eu falei para vocês, tem um outro item que a gente até já tocou aqui nesse ponto, que é a taxonomia ou a categorização. Por que eu trouxe esses 2 elementos juntos? Taxonomia e categorização, eles são muito parecidos. Vocês vão ver, inclusive, que eu trouxe ali 2 definições que elas são complementares, né? Uma vai ali meio que de encontro com a outra. E o que seria essa taxonomia e a categorização? Técnicas utilizadas para organizar e classificar informações de forma a torná-las mais acessíveis e fáceis de encontrar para os usuários. Então, tá vendo? Ó, mais uma maneira de organizar, de classificar, parecido com o mapa de conteúdo e hierarquia.
Eu posso ter uma categoria ou algumas categorias, eu posso criar uma hierarquia para desenhar um mapa de site. Tá vendo como uma coisa, um elemento aqui está muito interligado com o outro? Então agora vamos tentar ver ali a diferença entre a taxonomia e a categorização. Taxonomia é uma técnica que consiste na criação de uma estrutura hierárquica de categorias que reflete a relação entre as informações. Guardaram isso? Agora, a categorização é o processo de agrupar informações semelhantes em categorias específicas, utilizando critérios definidos previamente. Então, categorizar é o quê? Você cria categorias, você vai juntando e agrupando coisas em comum. Então, se eu vou estudar um determinado tema, eu tenho que tentar encontrar coisas, né, ou outros temas, áreas relacionadas àquilo, e vou colocando isso numa categoria. Tendo uma categoria, ou tendo algumas categorias, eu posso usar a técnica de taxonomia para, com base nessas categorias, criar estruturas hierárquicas. Criei a estrutura hierárquica, eu posso criar o meu mapa de site. Viram como está tudo interligado? Bom, em suma, taxonomia é um método mais amplo. Tá vendo que a gente começou de um fim e veio vindo aqui para os meios, né? Eu acho que agora, se a gente olhar esse conteúdo todo ao contrário, a gente consegue entender como tudo acontece. Então a gente começou do mais amplo, mapa de site, e foi afunilando. Então a taxonomia é um método mais amplo de classificação e organização de informações, enquanto a categorização é uma técnica mais específica, utilizada dentro dessa estrutura para agrupar as informações semelhantes. Então, gente, primeira coisa, eu tenho um site, ele tem muita informação, recebi todo esse conteúdo. O que eu preciso fazer? Entender. Aí eu vou começar a tentar identificar as taxonomias e as categorias. Uma vez que eu fiz isso, eu vou começar a fazer a relação entre elas, criar uma estrutura hierárquica. Com isso eu vou ter uma hierarquia. Uma vez que eu tenho uma hierarquia, eu posso desenhar o meu mapa de conteúdo. Entenderam? Tá? Tudo faz sentido agora? Bom, então agora que tudo isso faz sentido, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como é que eu usaria ou como é que eu criaria essa arquitetura de informações para alguma coisa. Eu fui dando todos os exemplos aqui, pensando em desenvolver ou organizar as informações de um website, mas a gente pode usar isso para outras coisas. Eu já usei muito isso mesmo para estudar. Inclusive, quando eu fui estudar sobre arquitetura da informação e esse assunto, eu criei um mapinha de site. Tá? Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, quando eu comecei a estudar, né, como que eu preparei essa aula? Eu pesquisei sobre o tema, o que era, objetivos, técnicas, elementos, entre várias outras coisas. Então eu vi o conceito, né, a definição de arquitetura da informação, aí eu vi que existiam algumas definições, alguns objetivos. Na sequência eu vi que a gente, para manter, né, para ter essa arquitetura, né, para fazer essa arquitetura das informações, a gente tem que organizar, estruturar, rotular, para que ela serve, facilitar a navegação em busca. Aí eu vi que tem alguns elementos, algumas ferramentas ou técnicas, né, para trabalhar com isso, que era taxonomia e categorização, hierarquia das informações e mapa de conteúdo. Beleza, eu vi que existia tudo isso, mas tudo isso assim jogado pode parecer um pouco confuso. Daí o que eu fiz? Eu aproveitei o conhecimento que eu estava, né, adquirindo naquele momento e criei uma arquitetura de informação, um mapa de estudos, né? Esse aqui não seria um mapa de site, mas eu criei um mapa dessa ideia. Muitas pessoas, inclusive, para estudar, criam aqueles mapas mentais. É muito parecido, tá? Eles, quando estão criando um mapa mental, ele tem ali categorizações, ele faz ali a taxonomia, cria uma hierarquia e no final ele tem um mapa com todo o conteúdo. Então, ó, todas aquelas informações do slide anterior estão aqui. E aqui eu consegui fazer o quê, né? Então, a arquitetura da informação é o tema principal, é aquela subcategoria, né? A mais importante. Depois que eu entendi o que era, ou para entender o que era, eu li algumas definições e alguns objetivos.
Os objetivos é o quê? Facilitar a navegação em busca. Esse é o principal objetivo. Tem vários outros também, mas esse é o mais importante. E outro objetivo é o quê? Organizar, estruturar e rotular. Tá, mas como que eu faço essa organização para depois facilitar a navegação em busca? Eu preciso usar alguns elementos ou técnicas, ferramentas, né? Como eu falei para vocês anteriormente. E quais são esses elementos? Taxonomia e organização, hierarquia da informação e mapa de conteúdo. Tá vendo como agora tudo faz sentido? Então, pessoal, o que eu tentei mostrar para vocês aqui é como a gente trabalha a arquitetura da informação em um website. Então, se você consegue, olhando para essa imagem aqui, contextualizar, né, interligar, entender tudo aquilo que eu falei anteriormente, eu atingi o meu objetivo, que foi ensinar esse conteúdo para vocês e principalmente mostrar a importância de se fazer uma boa arquitetura da informação no trabalho que vocês estão desenvolvendo. Seja ele um website, um e-book, um aplicativo, um mapa conceitual para estudos, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Agora eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês já usaram alguma dessas técnicas, algum desses elementos para alguma coisa? Sei lá, estudo, por exemplo? Comenta aqui onde é que você já usou. E eu vou deixar uma atividade para vocês, onde vocês vão ter que fazer um mapa de conteúdo aqui sobre um assunto em específico. Então, pessoal, por hoje é só. Aqui tem todos os meus contatos, caso vocês precisem de alguma coisa, é só me falar. Até a próxima aula.